Olá pessoal, bem-vindos ao Remultiverse. No vídeo de hoje vamos falar sobre personagens fortes, artes da DC e da Marvel que precisaram ser, quando adaptados, precisaram ser nerfados pelo seu alto nível de poder. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo de hoje, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e se bora pro vídeo. Então, pessoal, na DC e na Marvel tem muitos personagens poderosos. Alguns são mas tão poderosos ali que, se quisessem, poderiam destruir uma cidade inteira. Podiam acabar com o mundo num piscar de olhos. E é por isso que quando esses personagens super poderosos ganham uma adaptação, ou seja, para animações, filmes ali, até mesmo jogos, eles têm que ser nerfados, que senão não teria enredo, não teria história, porque tudo acabaria muito rápido. E como primeiro a ser citado, a personagem super poderoso, o que nas suas vezes que foi adaptado teve que ser nerfado. Temos um grande exemplo, o Hulk, por exemplo. O Hulk, o que aliás conhece ali nos filmes, nas animações, mas ele nunca mostrou nos cinemas nem sequer 1/10 do poder que ele tem nas HQs. Para vocês terem uma ideia, o maior feito de força do Hulk nos cinemas, mas ali foram em dois momentos entre assim, sendo eles o primeiro lá ainda em Vingadores 1, que o Hulk basicamente com um soco destruiu um monstro Chitauri gigante, ou seja, ele só por isso já podemos dizer que ele é bem poderoso. E no Thor Ragnarok, que ali ele nocauteou o Lobo Fenrir, ele ali na Ponte de Cristal, que o Lobo Fenrir era um lobo gigantesco e o Hulk conseguiu nocautear ele. Só que mesmo assim ele não mostrou todo o seu potencial, toda a sua força, sendo que nos quadrinhos, no seu ápice de raiva, só com um pisão no chão, uma simples pisada do Hulk, devastou uma cidade inteira. Sim, uma cidade inteira. Com um pisão no chão, o Hulk estremeceu uma cidade inteira. Nos quadrinhos, no auge da sua fúria. Ou seja, um personagem que pode basicamente destruir uma cidade com uma simples
pisada, logicamente, quando fosse adaptado, teria que ser nerfado. Apesar que há uma pequena exceção, que é o filme de 2003, esse do Eric Bana, que eles mostram um pouco mais dos poderes do Hulk, apesar que ainda de forma um pouco contida, né? Para termos história, enredo. Que, para quem conhece o Hulk nas HQ, sabe que ele é muito mais poderoso do que apareceu nos filmes, ou seja, ele também não perderia tão fácil assim pro Thanos, por exemplo. Agora vamos para um personagem da DC. E muitos podem pensar que eu vou falar aqui e do Superman, mas tem um personagem na DC que é muito, mas muito poderoso. Sendo mais poderoso, arrisco dizer eu, mais poderoso que o próprio Superman. Que se ele quisesse ali e acabar com o mundo ou com uma cidade inteira, ele poderia fazer isso num piscar de olhos. Que no caso é o Flash. Para vocês terem uma ideia, o Flash, ele nas poucas adaptações que tivemos, que foram ali tidas a série do Flash e a animação da Liga da Justiça, esse ali, e mostrando um Flash até que experiente, mas longe do seu auge de poder, sendo feito mais incrível, sendo o maior feito do Flash, sendo novamente em dois casos, sendo o primeiro era quando ele luta contra o Brainiac, que tinha se apossado do corpo do Lex Luthor lá em Liga da Justiça Sem Limites, que ele dá altas e voltas no mundo inteiro e dá vários socos no Brainiac, e finalizando com um soco de massa infinita. E o próximo feito que podemos estar aqui é no Snyder Cut, que ele simplesmente faz o tempo retroceder de tão rápido assim. Isso aqui, mesmo assim, e novamente que nem o Hulk, ele nunca usa toda a sua força, toda a sua velocidade. Acho que ele sabe que é perigoso usar e abusar de tamanho poder. Era o Flash atualmente, a gente está num nível que ele chega a ser imparável. Ele poderia acabar, como eu disse, acabar com o mundo num piscar de olhos se ele quisesse, mas ele não faz. Mas ele se controla né? Indo para mais um personagem ali da Marvel, temos o nosso querido amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Todo mundo sabemos o quão ele é forte, ele já provou isso várias e várias vezes, mas mesmo assim ele ainda não usa todo o seu poder, que se ele usasse, vários dos inimigos dele estariam mortos. É por isso que em raras as exceções ele demonstra toda a sua força. Ele só demonstra a sua força
força ali quando é realmente necessário, quando um inimigo estimula ele a isso. Tanto que no HQ onde o Dr. Octopus ele rouba o corpo do Homem-Aranha e vira o Homem-Aranha superior, ele dá um soco no Scorpion que quebra a área aqui da mandíbula do escorpião. Aí ele viu o porquê, ele sentiu toda a força do Homem-Aranha dando aquele golpe e soube o porquê do Homem-Aranha ter se segurado todo esse tempo. Senão ele basicamente a gente mataria todo mundo. E como feitos de força, os maiores feitos de força que o Homem-Aranha nos apresentou ali, e temos o Homem-Aranha parando um trem no filme Homem-Aranha 2 e o Isaiah com Tobey Maguire, e no último filme do Homem-Aranha do Tom Holland, depois de ficar totalmente fora de si, ele começa a surrar o Duende Verde com uma força tremenda ainda ali. Ou seja, ele estava ali para matar o Duende Verde, expulsando toda a ira, toda a fúria que ele tinha naquele momento, liberando mais poder, usando mais da sua força. Voltando agora para o lado da DC, temos o Superman, que todo mundo conhece ali e tal, sabe que o Superman sempre está se controlando para não machucar ninguém. E todo mundo sabe que se o Superman ficar nervoso, furioso, sabemos que pode acabar dando ruim, que isso levando à destruição de uma cidade inteira. Era ali. É por isso que, né? Isso tanto que não temos um jogo do Superman, porque ele é um personagem muito poderoso. Seria difícil fazer isso num jogo ou assim tal, que ele é muito e muito poderoso. Nós vimos ali, e no filme que tivemos ali do Superman, ali o Man of Steel, que ele só numa luta básica contra o Zod destruiu uma cidade inteira. Era ali. Por isso que o Superman sempre procura usar uma pequena parcela, se poder usar só o necessário. Tem algumas exceções que ele acaba usando mais dos seus poderes, sendo esse um momento que podemos citar aqui, quando ele luta contra o Darkseid na animação Liga da Justiça Sem Limites. Diz que ele mesmo fala que tem a chance finalmente de usar todo o seu poder. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo, fui!